Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na leitura, nós vamos encontrar aquela conversão que é mais famosa na história do cristianismo. Aquela conversão que faz alguém cair por terra. Alguém que pensava que via tudo, ficar cego, ficar 3 dias sem ver, sem comer nem beber, ter a sua vida transformada em uma metamorfose, uma metanoia, uma grande transformação, que era um grande perseguidor que se torna um grande apóstolo. Estamos falando da história de Saulo, que hoje vai se tornar para nós, para a igreja, para o mundo, Paulo. Então, a leitura começa dizendo assim: naquele dia, Saulo só respirava ameaças e morte. Então ele consegue uma permissão dos sacerdotes para levar uma carta para as sinagogas da região de Damasco e colocar na prisão todos aqueles que assim vão dizer que encontrasse seguindo o caminho. Então a expressão bíblica para falar da nossa igreja, do segmento de Cristo, é caminho. Aqueles que estão se movendo em direção ao Senhor. Ou seja, a fé não é uma experiência de estar estático, estar parado, mas está em caminho seguindo o Senhor, aqueles que estavam no caminho. Então, durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma grande luz e cai por terra. Vejam só que em nenhum momento se fala de um cavalo, não se diz que Paulo está sobre um cavalo. Será Caravaggio que pintando Saulo sobre um cavalo caindo? Então, que vai fazer com que na nossa mente se estivesse sobre um cavalo, coisa que era pouco provável para as terras de Israel. E alguém que vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Essa pergunta é muito interessante, porque vejam que Saulo nunca se encontrou com Jesus nesta terra antes da sua paixão, morte e ressurreição. Paulo, como cada um de nós, como você, é uma pessoa que não se encontrou, não tocou, não ouviu, não abraçou, não sentiu o cheiro de Jesus, mas ele acreditou no ressuscitado, como nós também. Então, este homem, ele vai ouvir de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é que ele está perseguindo? Aos cristãos. Então Jesus se identifica com os cristãos perseguidos. Jesus se identifica conosco. Somos nós que, seguindo o Senhor, temos em nós a sua pessoa. Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Ele não conhece ainda Jesus. Quem és tu, Senhor? E aquele vai responder: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Então, vai dizer para ele: agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Então, aquelas pessoas que estavam com Saulo, eles ouviram, mas não viam. E aqui tem uma coisa curiosa nesse texto. Nós estamos aqui no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Se vocês forem no capítulo 22, se vai dizer que as pessoas viam, mas não ouviam. Aqui diz que ouviam, mas não viam. Isso se deve à tradição oral. Isso é a prova mais clássica da tradição oral. Porque a Bíblia, primeiramente, é uma pregação transmitida oralmente. Então, importa saber se ouviam e não viam, ou se viam e não ouviam? Não. Importa é saber dessa conversão, tão importante que é narrada mais de uma vez. Então, Saulo levanta-se e vai, e ficou 3 dias, uma experiência de morte como aquela de Jesus, sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. E agora Deus vai ter que convencer Ananias. Então, o Senhor vai dizer: vai chamar Ananias: aqui estou, levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E Ananias vai dizer: Senhor, este homem persegue os cristãos, quase que dizendo assim: o senhor não está sabendo, não? Eu não posso ir lá, porque este homem, inclusive, tem cartas para sair matando todos os cristãos. E Deus vai enviá-lo.
Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Ele deve sofrer por minha causa. Ananias vai, entra na casa, impõe a mão sobre Saulo e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me chamou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo é batizado e passou alguns dias com a comunidade de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Quanta transformação na vida deste homem, do grande perseguidor ao grande apóstolo. Este homem, Paulo, é aquele que escreveu quase todo o Novo Testamento. Um grande apóstolo chamado coluna da igreja junto com Pedro. Muito diferente de Pedro. Vão ter os seus embates, as suas divergências. Mas ai de nós se nos faltasse um Pedro ou um Paulo, porque nas suas diferenças, essas são as colunas principais da igreja de Cristo. Olha, este homem, ele mesmo vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que foi um homicida que matou por causa da convicção de que os cristãos traíam a fé de Israel. E quantos erros, e foi perdoado. Foi perdoado. Isso deve nos servir tanto de consolação e exemplo, porque tantos de nós, com erros muito menos graves do que aqueles de Paulo, vivemos carregando um peso de pensar que Deus não nos perdoa. Deus não só perdoa este homem, mas o transforma em um grande apóstolo, para que ele possa anunciar o ressuscitado. Irmãos caríssimos, hoje, no Evangelho, nós chegamos ao coração do discurso eucarístico. Nós percorremos Jesus que multiplicou os pães, apresentou a palavra de Deus como alimento da multiplicação dos pães, chamando-nos para mudar a nossa relação, para termos uma boa relação com o alimento material, chacoalhou as nossas águas para nos despertarmos para o valor da palavra, falou sobre a sua pessoa e ali o acento era colocado na dimensão da fé. Então, preparando essas etapas da conversão em relação ao alimento material, em relação à palavra de Deus, em relação à pessoa de Jesus, aí sim estamos preparados para escutar o discurso da Eucaristia, mesmo que vamos ver no Evangelho que aqueles que escutaram não estavam preparados e mesmo assim hesitaram. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Esses judeus são os chefes de Israel. Em verdade, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqui está o escândalo. Os judeus não bebiam o sangue nem dos animais sacrificados. O sangue era o símbolo da vida. E esta vida do animal era do Senhor, deveria ser restituída. Na Eucaristia, Deus não preserva nem a vida do seu Filho. Ele dá não somente a carne e o corpo do seu Filho, mas nos dá o sangue do seu Filho para que nós possamos participar da vida em Deus. Ora, é a primeira vez no Evangelho que se vai falar da possibilidade que nós entremos em comunhão com a Santíssima Trindade. E a Eucaristia, então, nos coloca nesta comunhão de vida. É a vida de Deus que entra em nós de um modo definitivo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Se a experiência de fé nos antecipa agora a vida, a Eucaristia nos transporta para uma vida no reino de Deus. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não o maná, mas este pão que desceu do céu. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Chegamos ao centro do discurso, um discurso muito duro, como vamos ver. Os judeus não suportam tal exigência. É um discurso duro que mesmo os discípulos de Jesus, vamos acompanhar no Evangelho de amanhã, vão falar dessa dureza.
a Eucaristia nos convida a uma fé. E essa fé deve ser preparada através do pão material, de uma nova relação com o pão material, de uma relação com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus, para que a Eucaristia chegue ao ápice na nossa vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.